Tome assento, igreja, por favor. Abra sua Bíblia no livro de Efésios, no capítulo 5, na revista corrigida. Efésios, capítulo 5, nós vamos ler somente 5 versículos, ou 6 versículos, a partir do versículo 15. Efésios, capítulo 5, a partir do verso 15. Diz assim o texto sagrado: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução ou contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graça por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Baixa a cabeça. Pai amado, Pai santo, a Tua palavra foi lida nesta noite. E a minha oração, Senhor, junto com a Tua igreja, é que o Senhor tenha misericórdia. E que esta palavra, Senhor, flua. Que esta palavra fale. Que esta palavra nos alegre. Que esta palavra nos encha. É a minha oração, Senhor. Tenha misericórdia da minha vida, no nome de Cristo. Amém. Amados irmãos, a morte de Jesus na cruz, ela é o ápice do Evangelho. Quando eu digo a morte, não teria nenhum resultado se não houvesse a ressurreição. A morte e a ressurreição de Jesus, ela é o ápice do Evangelho. O Evangelho existe por conta de uma morte na cruz e uma ressurreição. Esta é a base sólida do Evangelho de Jesus Cristo. Jesus se deu por mim e por você, mas ao terceiro dia Ele ressuscita, vencendo a morte e falando para nós que da mesma forma que Ele venceu, nós também vamos vencer. Agora, entenda uma coisa, quando Jesus morreu e ressuscitou, a obra da ressurreição de Jesus foi feita pelo Espírito Santo de Deus. Pelo Espírito Santo de Deus. Porque Jesus, como está lá em João 1, se fez carne, Ele era como qualquer ser humano. E Ele precisava de alguma coisa extra para poder ressuscitar. E foi feito pelo Espírito Santo de Deus, que é o próprio Deus. Muito bem. Então, onde nós queremos chegar? Amados, Jesus, Deus, Ele sabia muito bem que eu e você não teríamos nenhuma condição de irmos avante sem que nós tivéssemos algo a mais. Algo a mais. Ele entendia que o homem, sem este algo a mais, teria muita dificuldade para poder chegar em algum lugar. Muito bem. Aí no texto que nós lemos, o texto começa assim: portanto, vede prudentemente como andais. Então, ele dá um conselho para a gente saber como é que nós estamos andando. Não como nécios, ou seja, não como louco, mas como sábios. Remindo o tempo, portanto, os dias são maus. Até aqui, nenhuma novidade, porque é o que nós estamos vivendo. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Então, vamos lá. Primeiro ele fala para nós não sermos loucos, sermos sábios e entendermos qual é a vontade de Deus. Eu preciso ter a capacidade de entender qual é a vontade de Deus para a minha vida. E eu só consigo entender a vontade de Deus se o Espírito Santo de Deus estiver me guiando. Sem o Espírito Santo, nós vamos ficar como
louco, sem saber o caminho. Muito bem, ele continua. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda. Por que ele diz isto? Porque a turma lá tomava todas, não é só isto. Aqui Paulo, ele quer fazer uma comparação do homem que bebe e daquele que é cheio do Espírito Santo. Ele fala, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos. Existe aqui uma ordem de Deus pela boca do apóstolo Paulo. Enchei-vos do Espírito. Aí, ele fala que nós precisamos, entre nós, salmodiar, cantar hinos espirituais, e dando sempre graças a Deus por tudo, e sujeitando uns aos outros. Muito bem. O que é ser cheio do Espírito Santo? Ser cheio do Espírito Santo não é opção. Não é aquela coisa, não, eu não estou afim. Não existe isto. É uma ordem. A ordem é que eu e você sejamos cheios do Espírito Santo. Você que é um novo convertido, você que está começando agora, talvez você vai ter uma certa dificuldade no primeiro momento de entender essa coisa de ser cheio do Espírito Santo. Mas você vai entender. Ser cheio do Espírito Santo, como eu disse, não é uma opção, é uma ordem. Não ser cheio do Espírito Santo, de verdade, é uma desobediência. Por quê? Porque, pastor, desobediência, sim. Nós não somos guiados pelo Senhor, nós não aceitamos ao Senhor Jesus, nós não obedecemos a palavra. Jesus vai reiterar isto aos seus discípulos, que eles deveriam ser cheios do Espírito Santo. Muitos têm o Espírito Santo, mas não estão cheios deles. Como é isto? Quem te convenceu do seu pecado foi o Espírito Santo. Então você tem o Espírito Santo. Opa, legal. Mas a ordem não é você simplesmente tê-lo, é você ser cheio. É diferente. É muito diferente. Uma coisa é ser habitado pelo Espírito. Outra coisa é transbordar no Espírito. Você está entendendo isto? Você está compreendendo isto? Você tem o Espírito Santo porque ele te convenceu, mas ele te pede para você ser cheio do Espírito Santo. Uma coisa é ter o Espírito Santo residente em você, outra coisa é tê-lo como seu presidente. Como assim? É aquele que direciona a minha vida. É aquele que nos momentos mais difíceis, independente do que eu esteja passando, eu digo, Espírito Santo, eu confio em Ti, porque é o Senhor que me dirige, é o Senhor que nos momentos difíceis ora com gemidos inexprimíveis para poder me ajudar. Mas para que isto aconteça, eu preciso o quê? Ser cheio do Espírito Santo. A expressa vontade de Deus, para mim e para você, de uma vida abundante, ela é produzida pela plenitude do Espírito Santo. Não existe uma outra forma e uma outra maneira. Muito bem. Quando eu disse que é uma desobediência quando você não quer ser cheio, eu estou falando porque Jesus, lá no livro de Atos, no capítulo 1, versículo 8, antes dele ascender ao céu, antes dele subir, ele disse: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então veja só, Jesus, ele está dizendo para os seus discípulos, olha, vocês fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos pelo poder. O Espírito Santo vai descer sobre vocês, e ele fala de um Espírito Santo com poder. Não é um Espírito Santo que simplesmente os convenceu do pecado, não. Agora é um poder. Por que esse poder? Porque sem o poder de Deus, você vai ser um cristão triste. Sem o poder de Deus, a alegria se vai. Sem o poder de Deus, você terá dificuldade para transpor as dificuldades que a vida vai te apresentar. E talvez você diga, não, olha pastor, eu não estou nem aí, eu tenho vencido. Você sabe muito bem
que você, que está aqui hoje, que não busca o poder de Deus na sua vida, que não ora, que não jejua, que não tem uma vida de oração, você de verdade, você é aquele crente morno. E a Bíblia diz no livro de Apocalipse que se você for morno, ele vai vomitá-lo da sua boca. Eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Então, existiu o quê? Uma promessa. Jesus disse, ficai para quê? Para você receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E é interessante que lá no Velho Testamento, você vai ver o profeta Isaías dizendo, lá no capítulo 44, porque derramarei água sobre o sedento. Olha só a expressão do profeta. Sobre quem? Sedento. O que o sedento faz? Ele bebe 10 litros de água. Ele bebe muita água, porque ele está com sede. Então deixa eu dizer uma coisa que talvez você esteja aqui hoje e você não tem sede. Talvez você está aqui hoje, você é membro da igreja há anos, mas você não tem sede. A sede se foi. E o profeta diz, eu derramarei água sobre os sedentos, os rios sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes, e brotarão como erva, como salgueiro junto aos ribeiros de água. Promessa lá há 700 anos antes de Jesus aparecer no cenário. Mas você precisa ter sede. E a minha pergunta para você tem sede do Espírito Santo? Se você não tem, alguma coisa está errada na tua vida. Está faltando alguma coisa na tua vida. Então, em nome de Jesus, seja obediente à palavra de Deus e tenha sede. Porque o profeta Joel, ele vem reafirmar o seguinte, e há de ser que depois do quê? E há de ser que depois do quê? Quando foi que Jesus disse que o Espírito Santo ia vir? Depois da morte dele, depois da sua ressurreição. Então o profeta diz, e há de ser depois que Jesus morrer, depois que Jesus ressuscitar, derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos, vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonho, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naquele dia, derramarei o meu espírito. Então existe aqui uma promessa, agora um presente de Deus. Será que você está aceitando o presente de Deus? Será? Eu nunca tive uma experiência de eu dar um presente a alguém e a pessoa falar, não quero. Isso nunca aconteceu comigo. Graças a Deus, todos os presentes que eu dei, a pessoa recebeu e me agradeceu. Mas imagina, você ir dar um presente, o cara fala, não quero teu presente. Não foi o que nós falamos por esses dias sobre sobre Jacó e o seu irmão Esaú? Quando Jacó preparou um monte de presente, falou, está aqui meu irmão Esaú. Esaú falou, não quero, eu tenho muito. Mas Jacó insistiu. Por que Jacó insistiu? Porque se ele não aceita, ele estava dizendo assim, olha, eu estou meio cabreiro com você. Mas a Bíblia diz que ele aceitou. E a paz houve entre os dois. Então, o presente de Deus para você, igreja, é o Espírito Santo de Deus. É você se encher do Espírito Santo. É você buscar o Espírito Santo. É você ter sede do Espírito Santo. É você sair do anonimato. O que é estar no anonimato? É você simplesmente ser um cristão nominal. Você não é um cristão cheio. Mas deixa eu te dizer uma coisa. A igreja, ela é o que é hoje, porque um dia 12 homens foram cheios do Espírito Santo e pregaram ao mundo, e o mundo sem internet, sem televisão, sem rádio, escutou que Jesus Cristo salva, cura e batiza com o Espírito Santo. Mas eu preciso querer. Então a promessa veio. Aí, o que os discípulos fizeram? Os discípulos não aguardavam a promessa do Espírito Santo passivos. É aí que você precisa entender onde você está. Eles não ficaram, Jesus mandou, o que a gente faz? Vamos ficar sentado aqui, vamos ficar esperando. Não. A Bíblia é clara que diz que eles ficaram em oração.
E essa oração no cenáculo, ela teve 3 características interessantes. Nós hoje oramos 10 minutos, mas tem gente que não consegue orar 10 minutos. Tem gente que não tem palavra de oração. Sabe por quê? Porque não tem intimidade com o Espírito Santo de Deus. Então, se você quer ser uma igreja diferenciada, se você quer ser uma igreja que as coisas acontecem na sua vida, seja cheio do Espírito Santo de Deus. No podcast da última semana, foi um dos podcasts mais vistos. É isso mesmo? É isso mesmo. Nós falamos sobre o quê? Os dons do Espírito Santo. E por que a igreja não tem mais isso hoje? Porque a gente não busca. Por que a gente não vê tantas curas como no passado? Porque não busca. Por que a nossa fé ficou desse tamanhozinha, menos do que um grão de mostarda? Porque nós não buscamos. Por que nós não ouvimos mais língua repartida entre nós? Porque não buscamos. Por que não existe o dom? Porque não buscamos. Mas nesta noite o Senhor tem falado ao meu coração durante todos esses dias. O Senhor tem me cobrado, o Senhor tem falado comigo. E eu não posso ficar calado diante daquilo que Deus tem mandado eu dizer. Hoje o Senhor te diz, saia do anonimato e se encha do Espírito Santo de Deus. Você precisa. É interessante, irmãos, que eu tenho um grupo de pastores que lá tem de tudo. Lá tem batista, presbiteriano, comunidade não sei do que, e a gente se fala. E todos, independente da igreja, se ela é tradicional ou não, eles têm uma mensagem. A igreja precisa ser cheia do Espírito Santo. A igreja precisa ser cheia do Espírito Santo. Então nessa noite, o que acontece? Vamos lá, quais são as características? Primeiro, a oração foi abrangente. Todos estavam comprometidos em buscar o que? O Espírito Santo. Segunda, eles foram perseverantes. Todos eles perseveraram em oração sem esmorecer. Ou seja, Jesus não disse, vocês fiquem lá, que no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia a coisa acontece. Não. Jesus disse ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido. E Jesus não falou assim para ele, vocês dobram o teu joelho lá, e vocês ficam, não. Mas eles sabiam que aquele Espírito Santo, ele era algo diferenciado. E eles conheciam a profecia de Isaías, ele conhecia a profecia de Joel, e eles então, se Jesus falou, vamos buscar. Então eles foram perseverantes. E mais do que isso, eles foram o quê? Unânimes. Ou seja, todos tinham um só objetivo. Uma só motivação. Qual era? Buscar poder do Espírito Santo. Igreja de São Carlos, você quer ver algo diferente? Quero. Do último crente, lá do Niquito, que está sentado lá no último banco, a último irmão que está no último banco, os irmãos que estão na galeria, se nós nos unirmos, se nós fazermos como os discípulos fizeram, algo de extraordinário vai acontecer no nosso meio. A alegria vai voltar ao seu coração, a tristeza se vai, o Espírito do Senhor vai te tomar, você vai voltar a falar a língua dos anjos, você vai voltar a profetizar, você vai colocar as mãos sobre os enfermos, serão curados, você terá dons tremendos. Por quê? Porque você vai dar vazão ao Espírito Santo de Deus. Irmão, não estou inventando moda, eu não quero te empolgar, eu estou falando a palavra de Deus. Unanimidade e concordância onde? Na oração. Nós oramos aqui todo domingo de manhã. É sempre os mesmos. Hoje até que apareceu alguém mais. Né, Nivaldo? Hoje teve mais gente, né? Então, por quê? Está faltando unanimidade. A gente acha que não precisa. Mas no dia mau você vai correr atrás e pode ser difícil. Vocês lembram da parábola das 10 virgens? Tinha lá algumas que eram prudentes. Outras a Bíblia considera como loucas, é isto? Porque faltou o que para elas?
azeite. E azeite é símbolo do quê? Do Espírito Santo de Deus. O noivo vai chegar e eu não tenho azeite na lamparina. Ah, vai comprar. Mas quando elas foram comprar, que elas voltam, a porta se fechou. Você está entendendo? Então deixa eu te dizer uma coisa. Não permita que a porta feche. Antes da porta fechar, se encha do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz, lá em Atos capítulo 2, versículo 1 ao 41, que todos foram cheios do Espírito Santo. Aqueles que já tinham o Espírito Santo, pois eram convertidos, agora são cheios do Espírito Santo e revestidos com poder para quê? Para testemunhar, para pregar. E o Pedrão levanta e prega como gente grande, e quase 3.000 almas se convertem. Por quê? Porque Pedro estava cheio do poder de Deus. Agora olha que coisa interessante. O imperativo do enchimento, aqui, o texto é claro, ele é imperativo. Está no modo imperativo, enchei-vos. Não é uma proposta alternativa, uma opção, mas um mandamento de Deus. Não é, eu ainda vou pensar, não, está mandando. Ser cheio é obrigatório, não é opcional. Não ser cheio é desobediência. Não é o pastor que está inventando, porque se você não obedece a palavra, é desobediência. Então é imperativo, mas o que é isto? Está na forma plural. Por quê? Não, quem tem que ser cheio é os pastores aqui do púlpito. É o pastor que dirige uma congregação. Não, olha, está endereçada à totalidade da igreja. Todos, não é A ou B, não é? Não. Nós precisamos entender isso. Está na voz passiva, no sentido é, deixai o Espírito encher-vos. É você dar lugar ao Espírito Santo. Para que Ele possa te encher, você precisa dar lugar. Ninguém pode se encher a si mesmo, mas é se permitir. É você escancarar esse Espírito Santo. Eu te quero, eu estou sedento, eu quero ser cheio nessa noite, em nome de Jesus. Que esta seja a sua vontade, que você entenda esta palavra. E eu posso lhe garantir, pela palavra de Deus, que as coisas vão mudar na sua vida. Algo de extraordinário vai mudar na tua vida, porque você vai ser cheio do Espírito Santo de Deus. Mas queira, se permita, tira a tristeza, a mágoa, aquilo que está acabando com a sua vida, e seja cheio do Espírito Santo. Pastor, é possível? Sim. Tempo contínuo. Tempo presente contínuo. Quem entende português sabe do que eu estou dizendo. Quando Paulo nos diz enchei-vos do Espírito, ele é imperativo, presente, que subentende que devemos continuar a ficar cheio sempre. Não é você ser cheio uma vez e nunca mais. Não, pastor, olha, eu orava e Jesus curava. Você está falando no passado? O passado não interessa. É ser cheio no passado, no presente e amanhã também. É todo dia. Mas para isso eu preciso o quê? Buscar. A sede, ela vem, você mata bebendo água. Mas amanhã eu vou ter sede de novo. Eu preciso beber água de novo. Então, não é um troço para... Não, eu já fui, agora eu não vou... Seja cheio. E é interessante dizer que quando o profeta Joel fala, ele fala, filho, filha, velho, novo, todos. É todos. Você é adolescente, precisa ser cheio. Você é jovem, precisa ser cheio. Você é meia-idade, você precisa ser cheio. Você já é coroa, você precisa ser cheio. Agora vamos lá. O texto, ele dá duas ordens. Uma negativa, uma outra positiva.
Embriaguez ou enchimento do Espírito? O apóstolo ele começa fazendo uma comparação entre a embriaguez e a plenitude do Espírito, né? Ele fala o seguinte: uma pessoa quando ela bebe, dizemos que ela está sob a influência do álcool. Quando o cristão está cheio, ele está sob a influência do quê? Do poder do Espírito Santo. Então, o cara que bebe está sob a influência da bebida. Muito bem. Em ambas proposições, há uma mudança de comportamento. A personalidade de uma pessoa muda quando ela está bêbada. Não é assim? O bêbado, ele fica falante, ele fica desinibido, ele não se importa com os outros, o que vão pensar dele, porque ele já está bêbado mesmo. Ele está sob efeito de bebida. O crente, quando está cheio do Espírito, se entrega também ao controle do Espírito em sua vida. E ele fica livre e desinibido. É a única comparação que existe entre bebida forte e o Espírito Santo. Quando você tem o Espírito Santo, você fala de Jesus. Quando você tem o Espírito Santo, você não perde a oportunidade. Quando você tem o Espírito Santo, você é um homem, uma mulher livre. Você não é aquela pessoa que entra e sai e ninguém nem percebe que você é diferente. Não. Você é cheio do Espírito Santo de Deus. Agora veja só que coisa interessante. O resultado oposto. A pessoa embriagada, ela perde o controle de si mesma. Eu já vi tanta loucura de cara bêbado, que é uma coisa tremenda. Eu trabalhei com um cara que morou aqui muitos anos, muito conhecido na cidade. E não era meu amigo, mas eu o conhecia. E eu levei ele no apartamento algumas vezes. Quando era o outro dia, ele me ligava e dizia assim: pastor, me chamava de pastor. Pastor, o senhor que me trouxe? Eu que te levei. Eu entrava, chegava na portaria do prédio, ele morava em Higienópolis, um bairro muito chique de São Paulo. O cara da portaria já sabia que era eu, porque ele avisava antes, dava a placa do meu carro. Quando eu chegava, eu já chegava perto do elevador, chamava o elevador no andar dele, botava ele embora. No dia ele ligava: você que me trouxe, né, pastor? Foi eu mesmo. Obrigado. Está entendendo? Nunca, mas fazia barbaridade. Morreu de uma forma terrível, um acidente de carro, com mulher alheia, uma coisa terrível. Agora veja só. O cara perde o pudor, perde a vergonha, envergonha a esposa, marido e filho. Muitas vezes traz desgraça para ele na família. A família sofre, não é? Muitos usam a bebida para fugir de um problema. Não é assim? Quantos que você não conhece assim? Tá? A embriaguez leva à ruína. Por isso que Paulo diz: não vos embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos. Quando eu estar cheio do Espírito Santo, ele nos eleva. O Espírito Santo, ele nos enobrece, torna-nos mais humanos, melhor do que mais humanos. O Espírito Santo nos torna mais parecido com Jesus. Você pode glorificar a Deus por isso? Como é que é? O Espírito Santo, quando você está cheio, você fica mais parecido com o Senhor Jesus. Ele é estimulante, ele é antidepressivo. Enquanto a bebida leva o homem à depressão, o Espírito Santo é diferente, ele estimula a mente, o coração e a vontade. Então, em nome de Jesus, quando Jesus dá ordem para os seus discípulos ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder, ele tinha uma preocupação. Ele queria que os discípulos fossem alegres, ele queria que os discípulos pudessem falar, ele queria que os discípulos pudessem ser desinibidos. Ele não estava preocupado, ele estava preocupado que os discípulos tivessem aquele presentão que era o Espírito Santo de Deus. Agora veja só, quais são os benefícios? Versículo 19 fala comunhão. Quando você está cheio, você tem comunhão, tá? O cristão cheio não resmunga, não reclama da sorte, não cria intriga, né? Não fica bicudo,
não tem inveja, não tem ressentimento, não fica sem se comunicar, tem comunhão. É o que o texto diz no versículo 19. Você, quando está cheio, você tem comunhão. Se você não tem comunhão, alguma coisa está errada na sua vida. O Salmo 133 tem que se cumprir na nossa vida. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam o quê? Em união. União fala de comunhão. Agora, para ter comunhão, eu preciso ter o Espírito Santo na minha vida. Tem crente que não fala nem com o vizinho do lado. Tem irmão que ele entra na igreja, ninguém percebe, ele sai, ninguém percebe. Por quê? Primeiro é ele que não fala com ninguém. Ô irmão, em nome de Jesus, está faltando o poder de Deus na sua vida, está faltando a unção do Espírito Santo na sua vida, está faltando você ser cheio do Espírito Santo. O homem cheio do Espírito Santo não tem medo, o homem cheio do Espírito Santo ele tem coragem. Não é a coragem do homem normal, é a coragem dada pelo Espírito Santo de Deus. Eu já contei para vocês aqui de um pastor que nós tínhamos, pastor Lino Perecim. Pastor mais doido que eu já tive na minha vida. E a pastora também. Pensa num homem louco. Louco em que sentido? Louco do evangelho. A Bíblia diz que o evangelho é loucura. Eu vi aquele homem fazer coisa que eu falei, esse cara está doido. Não, ele estava doido mesmo. Mas era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Era um homem que, naquela época, né? Você podia falar algumas coisas que você fala hoje, você vai preso. Quantas vezes eu não vi ele passar e ver um cara de cor e ele fala: ô negão, você precisa de Jesus. O cara, o quê? Você precisa de Jesus. E o cara ficava assim, o cara ajoelhava, irmão, e aceitava Jesus no meio da rua. Eu vi isso quantas vezes. Aí você fala, esse cara é louco. Não, louco, porque o evangelho é loucura. A Bíblia diz isto. Agora, o que é isto? É essa coisa de comunhão, mas também fala de adoração, entoando e louvando de coração ao Senhor. O crente cheio do Espírito Santo, ele adora com entusiasmo. Eu estou de máscara, eu não consigo. Irmão, você não canta com máscara, sem máscara. Você precisa abrir teu coração e adorar a Deus. Abrir o coração e falar: Senhor, eu quero te adorar. E eu já disse aqui diversas vezes, quando a gente começa a orar, a gente pede perdão dos pecados, depois você tem que adorar, adorar, adorar. E quando você adora a Deus, as bênçãos de Deus vêm, o Espírito Santo te toma e algo extraordinário acontece. Eu já falei sobre Josafá. Quando o inimigo chega na cidade, ele ficou preocupado, ele começou a adorar a Deus e começou a lembrar a Deus do que Deus tinha feito. Oh, você tem lembrado do que Deus tem feito na sua vida? O que o Senhor tem feito? Você tem falado para Ele? Você tem agradecido a Ele? Isto só faz quem está cheio do Espírito Santo de Deus. De onde o Senhor te tirou? Quem era você? Quem era você? Quem é você hoje? E você está com essa cara feia? Você não glorifica? Você não testifica? Você não se alegra? Em nome de Jesus, repreenda esse espírito na sua vida e diga: Senhor, eu quero ser cheio do teu Espírito Santo. Gratidão, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus. O crente cheio do Espírito Santo não se queixa, não murmura, mas agradece. O senhor fala, o senhor não está passando o que eu estou passando. O senhor não sabe o que eu estou passando. Eu não sei. Mas a minha Bíblia diz que essas coisas eu conto para Jesus. Sabe? E se eu fosse olhar para os problemas, eu tinha que pegar o apóstolo Paulo, Pedro e alguns discípulos e esquecê-los. Porque se tem alguém que passou dificuldade, foi um tal de Paulo. Pedro, os discípulos de uma forma geral. Já visto o quê? Dos 12, somente um não morreu martirizado. Só um. O resto, garganta cortada, pendurado de cabeça para baixo na cruz. Sabe, jogado para os leões. Foi isso aí só. Sabe para quê? Para você estar aqui hoje. Para você estar aqui hoje glorificando a Deus. E você está reclamando o quê? Você está murmurando? Você está sendo ingrato
Seja grato, irmão, não importa a dificuldade, o problema que você está passando. Deus é poderoso para dar graça e força para você passar por cima. E lá na frente você vai dizer, valeu a pena eu ser cheio do Espírito Santo. O que está faltando para a igreja do século 21 é a igreja ser cheia do Espírito Santo. Olha, o vírus vai para lá, eu não quero saber da economia, eu não quero saber de política, eu quero saber é que eu preciso ser cheio do Espírito Santo de Deus. Acabou. Deixa eu fechar dizendo, depois que a igreja ficou cheia do Espírito Santo, a vida da igreja refletiu isso no mundo e o mundo foi impactado. Sim, a plenitude do Espírito foi percebida através da firmeza na doutrina dos apóstolos, no engajamento da oração, na comunhão fraternal, na adoração fervorosa e no testemunho irrepreensível. Ninguém apontava o dedo para os discípulos, não. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela tem bom testemunho, dos de dentro e também dos de fora. Aqui dentro é uma mãe a falar que é crente. Põe um palitozinho, uma gravatinha, vem para a igreja, eu sou crentinho de Jesus. E lá fora? Lá fora você é crente também? Eu já disse que você não precisa colocar a camiseta, eu sou crente, ou eu amo Jesus. Não, não precisa disso. É a sua boca, é os seus gestos, é a sua maneira de conviver no mundo. As pessoas precisam perceber alguma coisa. E para que isso aconteça, é você ser cheio do Espírito Santo de Deus. Acabou. Ela cresce em conhecimento e em graça. Tem simpatia dos homens e aprovação de Deus. Cresce em santidade e cresce em número. Ela, cheia do Espírito Santo, de verdade, ela é embaixadora de Deus aqui na terra. Você sabe que uma pessoa, para ser embaixador de um país, o cara precisa estudar pra caramba. O cara precisa conhecer alguns idiomas. Dependendo do país que ele vai, ele precisa saber o idioma daquele país assim na ponta da língua. Imagine você ir ser embaixador na China. Você ser embaixador nesses países asiáticos que a língua para escrever, já viu como é que escreve japonês? Tem hora que eu fico pensando, cadê o nosso japonês? Está aqui? Está aí o japonês hoje? Está lá em cima? Você sabe escrever japonês? Mais ou menos. Só Deus, né? Agora, o cara foi embaixador, ele tem que saber escrever daquele jeito. A Bíblia diz que você é embaixador de Deus aqui. Você não é embaixador do Brasil, em outro, você é embaixador de Deus. Ô irmão, não dá para dar um glória não, caramba? Espera aí. Você não é embaixador. Não, você é embaixador de Deus aqui na terra. A Bíblia que diz isso, não é o pastor Ismael que está falando para te alegrar. É a Bíblia que diz, somos embaixadores. Nós não somos daqui. A Bíblia diz que nós somos peregrinos. Estamos aqui por um tempo. Nós somos embaixadores. Conselho de você, para você nessa noite. Seja cheio. Não embriagueis com vinho que a contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Baixa a cabeça e oremos. Deus e Pai, eu tenho falado a Tua palavra aqui nessa noite. A palavra é Tua, e quem faz a obra é o Senhor. Eu te peço a Deus que o Senhor tenha misericórdia da Tua igreja, e que nós, Senhor, comecemos a buscar, Senhor, o Teu poder e a Tua graça. Que a Tua igreja tenha entendimento, Senhor, que sem o revestimento do Teu poder, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Tenha misericórdia de nós. É o que eu te peço no nome de Jesus. Vamos de pé, igreja? A Bíblia, ela é o nosso grande manual. Por ela ser o nosso grande manual, e você seguir a Bíblia, as coisas vão acontecer na sua vida. Porque eu recebi do Senhor, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. O que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice
É o cálice do Novo Testamento no meu sangue. Faça isso todas as vezes que beberes em memória de mim. Porque todas as vezes que comer esse pão e beber esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer esse pão ou beber o cálice do Senhor dignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Pastor Eli, orando e consagrando o pão. Paz, Senhor, igreja. Amém. Querido Deus e Pai, graças te damos Sim, Jesus. por acabamos de ouvir a Tua palavra. Ó Espírito Santo. Pai, nos ajuda a sermos Sim, inteligentes, Jesus. a ser sábio e Sim, adquirir Jesus. a Tua palavra, que ela desse a divisão da nossa alma e do nosso espírito, para que tudo que o Senhor tem prometido se cumpra na nossa vida. Sim, Jesus. Na minha mão está esse pão feito por homens de homem. Sim, Jesus. Mas depois que o Senhor consagrar, Sim, Jesus. depois que o Senhor o santificar, ele passará a ser símbolo do corpo de quem morreu por nós e ressuscitou ao terceiro dia, teu Filho Jesus. Pai amado, no nome do Senhor, consagra, santifica para a glória do teu nome. Amém. Glória a Deus. Pode servir. Hoje
Cristo vem me buscar e com Ele do lar uma parte da glória de Deus. Se eu amo a mensagem da cruz, quer morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, quer por uma coroa trocar. Se eu amo a mensagem da cruz, quer morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Enquanto a orquestra e o grupo de louvor está participando do pão, na terça-feira nós estamos dando continuidade à nossa série de estudo. Terça-feira foi muito bom. Se tiver o cartaz aí, bota para nós de terça-feira que vem. Foi uma bênção. Terça-feira agora nós vamos dar continuidade. O que vale a pena? É uma pergunta. Uma vida de devoção foi o que nós falamos na última terça. Agora, terça que vem, nós vamos falar o que vale a pena. Põe o outro. Não está aí? Terça-feira passada nós falamos sobre ter uma vida de devoção. Foi bênção. E na próxima terça nós vamos ter um outro assunto extremamente importante. É bom que você venha, ok? Na segunda quinzena agora de setembro nós vamos fazer uma modificação. Nós estamos orando às quartas-feiras à noite as irmãs, quinta-feira os irmãos e sexta-feira nós estamos orando com os jovens. Nós vamos passar a orar aqui na igreja uma vez só durante a semana. Nós podemos já se reunir, a igreja é grande. Então, a partir da segunda quinzena, você que quer ser cheio do Espírito Santo, você que tem vontade de entender melhor isto, você quer ser revestido, você quer falar língua estranha, a partir da segunda quinzena, nós vamos nos reunir aqui todas as quintas-feiras. Eu vou acertar o horário direitinho, mas eu vou estar aqui, minha esposa vai estar comigo, os líderes vão estar juntos, para nós buscarmos o poder de Deus. Então, você que é líder de jovem, incentive os teus jovens. Você que é líder dos adolescentes, incentive os seus adolescentes. Você que é líder dos homens, incentive os seus homens. Você que é líder das irmãs, vamos incentivar. Às quintas-feiras vamos se reunir aqui e orar. Só orar. Buscar o poder de Deus. Posso ouvir um amém da igreja? Eu espero você. Na segunda quinzena nós vamos estar falando sobre isso. Todos participaram? Amém? Vamos de pé e vamos consagrar. Pastor Enéas, venha consagrar o vinho, por favor. Soberano Deus, nesse instante, Jesus. Senhor, nós apresentamos esse suco de uva que a partir desse instante simboliza o Teu sangue. Sim, Jesus. Que cada um possa participar em comunhão, Senhor, e cada dia mais estar apto, Senhor, para o Teu reino, para a Tua vinda. Pai, nós te somos gratos por esse dia, por esse momento tão maravilhoso, por participar, por essa oportunidade única, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento do meu sangue, fazer isso todas as vezes que beberes em memória de mim. Poder servir ao receber, tome, se assente e glorifique a Deus. Pastor Zé Rubens. Os céus pra me encontrar, se humilhou pra me salvar. Um amor assim o mundo não conheceu. Naquela cruz se entregou, o seu perdão me alcançou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. Cante, ele levou sobre si, levou sobre si. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração, seja sempre exaltado.
Glória a Deus. Enquanto os nossos irmãos tomam a ceia, a irmã Claudimara veio me falar que a partir de agora, de quinta, né, Claudimara, começa o CPO aqui na sede. Então, eu vou postergar essas reuniões de oração para o mês de outubro, ok? Então, vamos continuar orando do jeito que nós estamos orando em casa. Mas quando terminar o CPO, nós vamos buscar revestimento de poder. E eu vou incentivar os irmãos que Deus tem usado para colocar as mãos sobre os irmãos, para os irmãos receberem batismo com o Espírito Santo, para os irmãos receberem poder de Deus. E possivelmente no mês de outubro eu vou estar ministrando exatamente sobre essa diversidade dos dons espirituais que nós falamos no podcast. São 9 dons, dá para nós falarmos outubro e novembro, e nós explorarmos cada um deles e vermos a importância que esses dons têm para a igreja. A igreja perdeu isto, a igreja precisa voltar a ter isto. Para irmãos, para a gente ver algo extraordinário acontecendo no nosso meio. Você crê assim, que Deus é poderoso para fazer isto? Então nós precisamos ver o extraordinário de Deus. Não podemos ser crentes nominais, mas precisamos ser crentes como lá no Velho Testamento, no Novo Testamento, no início, onde os milagres aconteciam, onde as coisas aconteciam. Amém? Todos participaram? De pé, no nome de Jesus. Vamos de pé. Glória a Deus. Irmão, esteja orando por mim. Eu tive um sonho essa noite que me perturbou muito, 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 muito. Muito mesmo. Contei para o pastor Eli, hoje pela manhã, pedi a ele que ficasse comigo, orou por mim. Um sonho que me tirou um pouco da minha paz. E eu quero que a igreja esteja orando por mim. Eu estava vindo agora para a igreja e Deus falou alguma coisa comigo sobre a interpretação desse sonho. Fiquei um pouco preocupado, se for exatamente aquilo que eu imaginei. Fiquei mais preocupado nisso. Não esteja orando para Deus me dar graça, para que Deus possa me dar sabedoria, para poder administrar aquilo que eu possa estar imaginando que seja. Espero que não seja o que eu imaginei. Esteja orando por mim, não é? Fiquei muito perturbado. Cheguei na igreja hoje pela manhã, oramos. Eu nem vi a hora que o Nivaldo falou amém, eu falei, mas já? Porque eu estava ali me derramando, pedindo a Deus misericórdia. Então os irmãos estejam orando por mim. Eu vou estar viajando agora para a reunião em São Paulo. Os irmãos estejam orando para que eu possa fazer uma boa viagem. E amanhã à noite, querendo Deus, estou retornando. Oremos, agradecendo a Deus pelo culto desta noite. Senhor Deus e Pai, te louvamos, exaltamos o teu nome, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, pelo culto desta noite. Te agradecemos, ó Senhor, pela igreja de Cristo. Te agradecemos, ó Deus, porque sentimos a tua presença, Senhor, de forma gloriosa e poderosa. Te agradecemos porque a tua palavra falou aos nossos corações. Agora, Senhor, despede-nos em paz, acampa o teu anjo sobre as nossas vidas, nos dê uma semana diferenciada, nos dê uma semana de bênção, de paz, de alegria. Deus, me guarde agora na estrada, Senhor Jesus, e que eu possa chegar ao meu destino em paz, Senhor Jesus, e possa participar das reuniões no dia de amanhã. No nome de Jesus eu oro, te agradecendo. Amém. Estenda as mãos, que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do seu Santo Espírito, seja com a sua igreja e com ela permaneça, e que todos, numa única voz, diga: amém. Deus te abençoe, Deus te guarde. Os irmãos da esquerda saem por aqui, os irmãos da direita saem por lá.